E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vamos falar um pouco sobre conhecimento hoje e sobre admitir, não saber alguma coisa. Eu tô fazendo esse meio não, eu tô fazendo esse vídeo aqui. Aliás, eu ando bem desanimado de fazer qualquer tipo de vídeo porque eu não acho que eu ando tendo muita coisa pra dizer. E pelo menos eu não quero que vocês vejam o mundo da maneira como eu tenho visto, porque isso não vai fazer bem nenhum pra vocês. Mas eu quero fazer um vídeo em resposta a um e-mail lindo que eu recebi de uma seguidora do canal. E eu só não vou dizer o nome dela aqui, ela sabe que é ela, lógico. Eu não vou dizer o nome dela aqui porque eu não quero que ela se sinta identificada nos comentários que ela colocar aqui, daqui por diante. Veja, aliás, assim, eu sinto muita falta de todos os feedbacks que vocês me dão, e eu entendo que não tem feedback agora porque não tem vídeo também. Veja, vamos falar sobre o conhecimento e sobre admitir não saber conhecimento e o quanto seu conhecimento ele só progride a partir do ponto em que ele está. Eu acho que essa é a máxima desse vídeo. O seu progresso, o seu conhecimento ele só aumenta a partir do ponto que está, então admitir que você está no ponto que está é essencial para que você receba o conhecimento para continuar crescendo. Aliás, eu coloquei aqui na minha cola e eu posso colocar em inglês aqui, por exemplo. Em inglês. E eu posso começar inclusive por ele. Os alunos me pagam para estudar, para que eu ensine eles inglês. E por que aqueles vídeos que eu parei de fazer e que eu tenho que voltar a fazer, porque eu preciso cumprir minha promessa, eu preciso ser uma pessoa de palavra? Por que aqueles vídeos não levam à fluência e as minhas aulas com os meus alunos levam? Porque tudo tem a ver com você ser estimulado para continuar falando a partir do momento do ponto máximo em que você está. E você precisa saber qual é esse máximo. Então, o que eu preciso que os alunos me deem, além de dinheiro, para que eles cheguem à fluência? Não basta dinheiro. Eles têm que trazer assiduidade para a aula, eles têm que trazer concentração para a aula, porque não adianta ficar faltando, você não vai melhorar. E não adianta comparecer a aula pensando no seu trabalho. Aí você não me dá a concentração necessária para que eu te estimule, e mesmo estimulado você não vai conseguir desenvolver o seu inglês. Então, um aluno ele pode me usar de terapeuta barato. Pode até resolver um pouco os problemas dele. Não vou fazer o que o terapeuta profissional faria, só que ele também vai abrir mão do aprendizado do inglês em troca disso. Eu acho isso um investimento péssimo, horroroso. Às vezes eu tenho alunos que vêm fazer aula e eles não conseguem admitir que eles não sabem o básico. Por quê? Porque já pagaram CELEP, já pagaram Berlitz, já fizeram intercâmbio. Aí o cara chega para fazer aula e não sabe a diferença de Simple e Continuous. Isso é uma coisa que, se você assistiu as 3 primeiras aulas do meu curso de quarentena aqui, você já sabe. O aluno chega sem ter entendido aquele direito. Ele até estudou, ele até fez provas, ele passou em todas as provas, mas na mente dele não está claro a diferença entre I work e I'm working. Esse cara vai chegar à fluência se eu começar a ensinar Present Perfect para ele? Não, porque ele não tem a base. A base, o mínimo, e ele só vai conseguir melhorar o inglês dele a partir do mínimo que ele tem. Vocês adoram as analogias que eu faço de BDO aí. Cara, não adianta você ficar tentando um item TET se todos os seus itens estão PRI. Por quê? Porque a diferença de um TET num set full PRI, ela é ridícula, ela é mínima, e para você chegar num TET é tanto dinheiro, tanto dinheiro gasto, é tanto dinheiro investido, que farmando com um item PRI, com set full PRI, você não vai conseguir fazer TET. Você pode até conseguir, mas vai fazer da maneira mais difícil do mundo, mais difícil possível. Então, o que você faz? Você sobe o seu set primeiro todo pro duo, depois todo pro tri, e aí quando você tiver full tri, você começa a TET. É mais ou menos isso. Quando que você vai começar a estudar Present Perfect no inglês? Quando você souber o que é Simple e Continuous, quando você souber presente, passado e futuro desses 3. Se não, você está perdendo seu tempo. Você pode até aprender, só que você vai ter uma coisa dificílima de usar, perdida num monte de coisa que você ainda não sabe. Percebe? Então, quando o aluno ele chega para mim e fala, não, isso daqui eu já estudei, e de maneira agressiva, como se eu estivesse chamando ele de burro ao tentar ensinar verbo to be para ele, o que ele faz? Ele abre mão da oportunidade de aprender, e afinal de contas é pela oportunidade de aprender que ele está me pagando em primeiro lugar. E aí eu tenho que ter muito tato, eu tenho que pisar em ovos quando o aluno é novo e ele vem com essa insegurança, porque não é maldade, é o quanto a nossa cultura nos condiciona. A nossa cultura, ela é a do craque ou do perna de pau. Então o cara ele pode jogar bem a vida inteira. Se ele perder um pênalti numa final de Copa do Mundo, é porque ele nunca prestou. Então, ou você detém todo o conhecimento,
ou você não tem direito de falar, porque você não, né? Ou você é o melhor do servidor, ou você não tem moral para querer ensinar alguma coisa para alguém. A nossa cultura, ela tem que nadar. A gente, nós indivíduos, a gente tem que nadar contra essa cultura que é bem burra nossa e que precisa mudar aí ao longo do tempo. Eu acho que já está mudando, a gente está participando desse momento de transição. Em resposta a ela, eu quero contar algumas histórias, porque o tema do e-mail foi a Anitta. E a Anitta, ela ganhou fã. Eu me tornei fã da Anitta, não sei vocês, mas eu me tornei fã da Anitta não pela música dela, que eu nem escuto, nem sei qual é, mas por uma iniciativa que ela tomou e que eu achei a coisa mais bonita que eu poderia ter visto nesse momento da nossa história. Esses dias eu tava cavucando aqui a minha mente passada e eu lembrei umas coisas que eu nem lembrava que eu já tinha feito algum dia na vida. Eu vou contar essa história aqui do katakana. Se você já teve interesse por adorar anime aí, é uma coisa que eu repudio. Se você... mas é porque eu sou meio limitado mesmo. Se você se tem interesse pela cultura, pela língua japonesa, você já deve ter descoberto que existem 3 tipos de escritas. 2 alfabetos básicos, que são hiragana e katakana, e aí depois você vai para os ideogramas, que são símbolos que representam ideias, que vão formar palavras, que são os kanjis. Eu lembro que meu pai me colocou na escola japonesa quando eu tinha uns 7 anos, não mais do que isso, 7, 8 anos, e eu estudei lá durante um tempo muito breve. Eu odiava aquele monte de japonês junto, eu me sentia fora d'água, eu não queria ir, e eu não via propósito nenhum em aprender japonês, sendo que todos os meus amigos e os meus vizinhos eram todos brasileiros, e eu não sabia para quê. Vim a sofrer muito depois disso, por ter aberto mão da oportunidade de aprender quando era criança, porque depois, quando eu fui para o Japão com 16 anos, eu não sabia... assim, a meia dúzia de palavras que eu sabia falar não era usada para nada. Mas perceba, esses 2 alfabetos básicos, eles são como se fossem as letras do alfabeto que a gente tem mesmo. E aí quando você vai para os ideogramas, aí a coisa muda, e ao invés de escrever... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Se eu alterar o meu teclado para japonês e colocar essas letrinhas simpáticas aqui, veja, eu tenho esse ki, que é árvore, depois eu tenho, droga, e depois eu tenho, aqui faz tanto tempo que eu não uso isso, eu quase não uso isso. Essa letra aqui, ela é uma maneira de escrever esse mesmo ki, em hiragana, para a letra japonesa. Se essa letra fosse estrangeira, eu teria uma outra maneira de escrever, que é esse ki aqui. E é o mesmo som, tá vendo que essas letras, elas até se parecem, só que essa letra eu vou escrever para o alfabeto estrangeiro. Então, se eu fosse escrever kitchen, por exemplo, uma palavra que vem do inglês, teria que ser com esse ki aqui e não com esse. E a terceira fase é quando você vai para idiomas, símbolos que têm significado. Por exemplo, esse ki é energia vital, é espírito. Tem o ki de árvore, se eu quiser procurar aqui. Cara, que bizarro. Ki em Obi, sexta-feira, é escrito com isso. E essa árvore aqui, ela também é aqui. Veja, por que eu tô dando toda essa volta aqui? Eu lembro da minha professora tentando me ensinar katakana, e eu com sangue no zóio, louco para aprender kanji, porque eu era o aluno mais novo da sala, e todo mundo estava estudando do kanji e eu não. E eu não queria perder tempo com hiragana e katakana, então eu estava fingindo que manjava. Por quê? Porque eu queria estudar com os mais velhos. E ela falou assim, não tá na hora de você estudar isso daqui ainda. E assim, foda-se, eu quero. Não falei foda-se, mas eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu estudar junto com todo mundo. Eu tô muito sozinho estudando um negócio aqui ridículo que todo mundo já sabe. E aí depois ela ficou uns 5 minutos ali me dizendo o quanto aquilo era besta. Que assim, o fato de eu estar estudando o mais básico não significava que eu era o mais tonto. O que a gente vai fazer aqui, gente? Vamos fazer Serenge, e eu nem lembro como que faz Serenge. Sanduíche de presunto, biscoito, faltou os ovos e o suquinho. Não vai dar. Vejamos se vai.
Perdão, acho que eu vou até cortar isso daqui do vídeo mais pra frente. Onde eu quero chegar em tudo isso? Se eu fizesse o caminho que ela estava me propondo, eu levaria pelo menos mais uns 2 meses para me juntar com os alunos mais velhos. E eu estava me sentindo, cara, muito excluído, muito desconfortável e muito burro também. Só que aí ela falou, olha, Nagai-kun, chama de Nagai-kun, né? Ela falou, tá vendo essa letra aqui? Que letra que é essa? Eu falei, não sei. E que letra que é essa daqui? Eu também não sei. Essas daqui foram inclusive as letras que ela usou isso quando era criança, e acredita em mim, faz tempo pra caralho. Ela falou, então, se você não souber, não tem problema você não saber. Se você não souber, você vê aqui, ó, como que lê. Você sabe que letra é essa? E aí ela apontou pra esse aqui, né? Lembra que a gente conversou? Essa daqui é pra palavras estrangeiras, e quando a gente tá falando de uma palavra japonesa, é essa daqui. E aí ela me perguntou, como que lê isso daqui? E aí eu olhei pra essa letra e falei, errar. Porque eu tinha uma chance em 50 de acertar essa porra. Eu falei, errar. Ela falou, não, isso daqui é um ki. Então, você pode... Eu sei que você tá com vontade de aprender kanji, só que se você não souber o hiragana, vai ser muito mais difícil, porque você vai precisar ficar perguntando para todo mundo. Então não faz sentido você querer estudar as letras mais avançadas, não tendo aprendido essas letras mais básicas. Aí eu falei, nossa... Que legal. E aí eu aprendi uma lição pra vida, de que assim, não adianta você querer aprender kata de faixa preta se você tá na branca ainda, não faz sentido, você tá perdendo seu tempo. Bonitinha essa história, né? Eu guardo ela com muito carinho. Depois a gente vem pra uma prova de geografia que eu fiz quando eu tava na 5ª, 6ª série, e justamente porque eu tava falando sobre aprendizado, sobre conhecimento, eu lembrei dessa prova que eu fiz. E eis que eu tava lá, criança, olhando para uma prova de geografia, e eu tava manjando pra caramba, e eu tava metido pra caramba porque eu tava manjando. E aí eu tinha um mapa de coordenadas, essa era a minha prova, eu tinha um mapa com um monte de cidades, esse mapa ele tava cheio de coordenadas e eu precisava dar fácil, latitude e longitude. A prova era só isso, era só você saber encontrar determinadas cidades no mapa, era uma de 3 provas. E aí eu fui fazendo aquilo com a maior facilidade do mundo, porque afinal de contas é um negócio fácil. Só que estávamos falando de crianças de 11, 12 anos, eu não sei, assim, para uma criança dessa idade a dificuldade que é fazer isso. Também não deve ser uma coisa muito difícil, não. E aí eu comecei a fazer a prova muito rápido, e eu vi que os meus colegas eles estavam muito perdidos, e aí eu entreguei a prova todo confiante. E os meus alunos ainda estavam no começo. E a professora, quando viu, ela falou, você tá com preguiça de fazer essa prova aí? Achando estranho eu ter terminado muito rápido, e desdenhando do fato de eu ter terminado muito rápido. Acho que na cabeça dela eu tinha desistido da prova. Mas não, eu já tinha feito todas as respostas e entreguei. Quando a professora começou a corrigir essa prova, ela começou a gritar, a berrar comigo. E eu lembro disso até hoje porque eu chorei nesse dia. Eu, criança perdida, e achava que estava manjando pra caramba. De repente a mulher começa a berrar e deu errado na minha prova inteira, me deu E. E foi o primeiro E que eu levei na minha vida, e isso foi muito marcante. Isso fez eu me sentir mal pra cacete. Assim, por que eu levei um E? Porque a professora achou ruim que eu entreguei a prova muito rápido, porque eu fiz a prova em 2 minutos? Não, é porque eu confundi a aplicação, o significado de latitude e longitude. Quando você você tem o meridiano lá de Greenwich, você tem a linha do Equador, para cima e para baixo você vê latitude, e para esquerda e direita você vê longitude. Você tá vendo que isso me traumatizou tanto que eu não aprendi direito até hoje. Mas é basicamente isso, só que aí eu substituí um número para o outro. Então o que era 13 para o lado eu coloquei, por exemplo, 13 para cima. O que era 20 para cima eu coloquei tipo 15 para o lado. E os números, os valores, eles estavam perfeitos, só que eu confundi esses dois conceitos. E ela me deu E, e ela começou a dar berros na sala, nervosa comigo, e aí os meus colegas que estavam fazendo errado, eles falaram, puta, então é isso, porque meio que ela deu cola para a sala inteira, e a sala inteira então começou a fazer corretamente, e aí muita gente tirou C e B, mesmo tendo o conceito que era a única coisa que você precisava para fazer aquela prova. E eu fiquei bastante marcado, primeiro, pela forma como eu fui caçoado, pela forma como a professora me hostilizou, e pela forma que no final dessa correção eu percebia claramente que eu manjava daquilo muito mais do que todo mundo que estava zoando com a minha cara. Porque se eu desse uma prova igual,
Se a professora desse uma prova igual naquele momento, da mesma matéria, para mim e para a pessoa que estava me zoando, eu tiraria A, como de fato acertei todas as coordenadas, só invertendo as unidades, e aquela pessoa que estava tirando sarro da minha cara, ela não conseguiria, porque claramente ela não entendeu, porque se você tirou B, é porque você não encontrou, você não foi capaz de encontrar coordenadas no mapa. Vocês estão vendo, assim, ao longo da minha vida, o quanto a minha história me levou a entender o conhecimento como uma coisa que não te torna alguém melhor e como algo que não precisa ser provado e que também não é inerente, nato do ser humano, ela é uma coisa que vai sendo construída. E a minha vivência em relação ao conhecimento também fez com que eu desprezasse a formalidade e as notas. Quando eu digo formalidade, por ser uma criança na escola japonesa, lá era um monte de idade misturada, e eu percebia que tinha gente que tinha entrado com 12, 13 anos e apanhava em coisas que para mim, que com 7, que estava aprendendo, ainda sendo alfabetizado, eu conseguia aprender com muito mais rapidez. E embora eu tenha ficado pouco tempo lá, eu falei, tá, se eu continuar aqui, eu vou conseguir levar jeito. Então, tá todo mundo, por exemplo, num dojo de karatê, tá todo mundo se desenvolvendo ali, e tá todo mundo em algum ponto, e é exatamente naquele ponto que você precisa de ajuda. Então, a faixa amarela, ele precisa de elementos que são dados naquela faixa. E se ele perde a oportunidade de ter aquele conhecimento naquele momento, não adianta você ficar jogando conhecimento complexo nele. E aí tá a beleza do e-mail que eu recebi da seguidora do canal, que diz, eu achei lindo o que a Anitta fez, porque ela conseguiu admitir que ela não sabe nada e que ela precisa de orientação ali. Nessa hora em que eu li essa parte do e-mail, assim, de verdade, dá vontade de te abraçar e falar, o país, ele precisa saber disso. O país, ele precisa saber disso. Porque a gente tem um monte de gente envolvida num debate político, com todo mundo com medo de dizer, eu não sei, eu não entendo, eu tô perdido, o que é uma MP, o que é PGR, o que é o Supremo, por que eu sou comunista e por que eu sou de esquerda? Porque as pessoas, elas têm dificuldades de entender elementos básicos, elas não entendem o hiragana da política e querem provar para todo mundo que elas manjam do kanji para não ficar feio na foto. E é para isso que eu queria muito trazer para vocês o Gabriel. Gabriel é meu aluno. Quando eu comecei a dar aula para ele, eu falei, cara, não vai demorar muito para você ser promovido e para você crescer na sua carreira. Por quê? Porque num primeiro momento eu consegui identificar uma sede de conhecimento e total despreocupação em admitir que ele não sabia alguma coisa. E por incrível que pareça, isso é uma coisa que no Japão você encontra em cada esquina, em todo lugar, em cada pessoa, mas que no Brasil é extremamente difícil, é extremamente raro você encontrar uma pessoa que fala, cara, eu não manjo, me ensina. As pessoas, elas entram num fórum querendo ensinar, mesmo quando elas querem aprender alguma coisa, elas entram querendo ensinar. Por quê? Porque querem barganhar com aquilo que tem para se tornarem merecedoras daquilo que vem, como se ninguém fosse ensinar nada de graça a elas. E quando você apresenta um conhecimento para a pessoa, ela quer competir com você, ela não quer falar, nossa, obrigado por me ensinar, porque esse conhecimento vai transformar a minha vida. Não, ela quer competir com a pessoa que está dando conhecimento gratuitamente para ela. Os japoneses, eles têm uma pequena vantagem porque eles enxergam uma coisa meio diferente. Quando você olha para a palavra sensei, que é professor, ele não significa superior, ele não significa melhor, ele significa nasceu antes. Porque sei é vida e sen é antes, é anterior. Então alguém que nasce antes de você tem muito mais vivência para te passar e logo você olha para essa pessoa e fala, me ensina aquilo que você aprendeu. E você não coloca aí superioridade e inferioridade. No Brasil você tem crianças de 7 anos que, porque têm acesso à Wikipédia, querem contestar professores de 50, falando que eles são burros e infelizmente às vezes são mesmo, porque a maioria dos professores em escolas públicas estão lá porque não conseguem nada melhor para a vida deles, senão eles não se submeteriam a tais condições deploráveis de vida. E aí, assim, eu tô falando mal do professor? Não, eu tô falando mal dessa instituição social merda que a gente inventou pra gente, que um professor tem que passar fome. Logo, ele não tem sobra no orçamento dele para comprar livros, para ter uma boa internet, para fazer viagens e para fazer pesquisas e para melhorar e se tornar um mestre melhor. Não, ele tem que se ficar... Você olha para um professor de escola pública, dá vontade de dar um pão para ele. E assim, como que você coloca essa pessoa numa posição em que os alunos entrem na escola e falem, olha que professor foda, eu quero ser essa pessoa quando eu crescer. Os professores no Japão, eles têm tanta admiração, eles têm tanto respeito da sociedade, que as pessoas entram e as crianças falam, cara, um dia eu quero ser tão foda que eu quero poder ensinar, eu quero poder ser professor. Aqui no Brasil, você olha pro seu professor e se fala, cara, eu preciso aprender alguma coisa na vida para não virar esse cara.
E é graças a isso que a gente está vivendo nesse mundo que está me destruindo, assim, a cada dia, que faz eu ter cada vez menos esperança que alguém aprenda alguma coisa com qualquer coisa que eu diga. Porque no BDO é uma coisa, hoje eu tenho preguiça de ler patch, mas eu já fui devorador de patch notes, eu já fui um profundo pesquisador do jogo, hoje não mais, hoje eu tô tranquilo. Então as pessoas vão me falar sobre atualizações, eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu sou burro? Não, porque eu não tenho interesse. Mas eu já tive interesse e na quarta-feira, na quarta-feira, quando saiu o Patch Notes, tava todo mundo trabalhando, todo mundo vivendo sua vida, todo mundo cuidando da sua família, e eu tava lá, lendo e pesquisando. Então quando eu fazia um vídeo, eu falava, nossa, olha que legal. E ensinava coisas que eu tinha aprendido, por quê? Porque eu tinha disponibilidade de tempo, porque eu tinha disponibilidade de recursos, e aí eu mastigava todo o conteúdo, e determinadas pessoas olhavam para aquele conteúdo que eu fazia e diziam, nossa, obrigado, cara, o teu conteúdo facilitou muito, me ajudou demais. Essas pessoas me motivavam, porque várias outras chegavam falando não, e tentavam competir com o meu conteúdo, dizendo que aquela não era a melhor forma de se fazer, que aquilo era básico demais, ou que aquilo era avançado demais. E as pessoas competiam e concorriam com esse conhecimento. Você está vendo que a Lana tá brava com essas pessoas aí. Agora, só que o BDO, ele sempre foi um jogo. Ele nunca fez diferença na vida e na saúde de ninguém. E agora a gente está num mundo em que você entender o mínimo de política e o mínimo de ciência é necessário para que a gente, não só você sobreviva, mas os seus vizinhos sobrevivam também. Então não adianta eu me educar, não adianta eu ler o Patch Notes do Ministério da Saúde, não adianta eu ler o Patch Notes da política brasileira, porque se todas as pessoas que estão à minha volta não sabem, será impossível que o meu conhecimento me proteja apenas a mim dentro da sociedade brasileira. Percebe? Só que aí, quando você mastiga o Patch Notes e você fala, gente, a cloroquina é o seguinte, e o sistema de saúde brasileiro é o seguinte, o que você recebe em troca? Você é hostilizado, como se você fosse um inimigo da pátria, como se você quisesse o mal do país, como se você quisesse acabar com a vida das pessoas, além de você ser uma pessoa extremamente burra, porque as pessoas atacam a pessoa e não o conhecimento que ela está colocando. E elas se apegam com unhas e dentes porque elas têm a necessidade de continuar acreditando naquilo que elas já acreditam. É por isso que o conteúdo desse canal ele se torna cada vez mais escasso. Porque as pessoas que concordam e agradecem, elas concordam e agradecem porque elas já sabem, porque as pessoas que pensam diferente, para elas não tá fazendo diferença. Percebe? Neste meio, o que a gente precisa? A gente precisa de mais pessoas como o Gabriel e como a pessoa linda que me escreveu o e-mail. Porque ele diz, não entendo isso. Por que isso é desse jeito? E se eu tem outro jeito de fazer essa mesma coisa? Ele é programador. Isso daqui eu não manjo. E quando as pessoas viram para ele e dizem, cara, como que você não sabe uma coisa básica desse jeito? Ele, depois de uma transformação interna pela qual ele passou, porque o Gabriel era uma pessoa que, quando não sabia de alguma coisa, fingia que sabia porque não queria ficar feio na foto. Porque, afinal de contas, vai que começam a caçoar dele e ele perde o emprego. Então, quando alguém dava alguma coisa que ele não sabia fazer, ele ficava enrolando com aquela coisa, travado naquela coisa, mas não pedia ajuda, ele ia procurar na internet. Se ele não conseguisse achar na internet, aí ele enrolava. E quando pediam para ele, ele falava que tinha esquecido, na tentativa da pessoa pegar a atividade de volta. Então, olha o quanto esse comportamento dele era destrutivo para a própria carreira dele, porque ele estava abrindo mão da oportunidade de aprender alguma coisa e estava colocando a própria moral, a própria imagem em risco. Porque ele achava que era mais aceitável ele ser visto como uma pessoa irresponsável e preguiçosa do que uma pessoa que não sabia aquilo. E ele se tornou uma pessoa que era a primeira a dizer, não sei, se você me ensinar eu faço isso e faço rápido. Nós, como país, precisávamos ser um pouco mais como o Gabriel e como a Anitta. O que ela fez? Ela falou, eu falo uma coisa, as pessoas me chamam de comunista, eu falo outra coisa, as pessoas me chamam de nazista. Eu não sei o que é nenhum dos dois e eu tô perdido nesse meio do tiroteio. Quando eu vi num post no Facebook do mínimo trecho de um vídeo que ela fez com a Gabriela lá, e ela falou uma besteira muito grande, eu compartilhei aquilo fazendo escárnio. Eu falei, puta, olha os nossos ídolos, e sem ter visto o original, sem ter visto na íntegra o vídeo completo. Quando eu assisti o vídeo completo, eu fui no meu Facebook e eu fiz uma retratação. Eu falei, vim antes sem ter assistido o vídeo original e tirei sarro, e eu me envergonho de ter feito isso agora que eu vi na íntegra. E foi uma das coisas mais bonitas que eu vi sendo feita recentemente. Alguém admitindo que não sabe, pedindo para alguém que sabe mais ensinar ela a respeito daquele assunto, no interesse de entender o mínimo, que é a base, para que depois
ela consiga ser melhor. Mas a Anitta é uma pessoa que, por mais que você odeie a música dela, e eu também odeio, nisso a gente tá junto, se você gosta, me desculpe, mas além de ser uma grande empresária, além de ser uma grande empreendedora, ela também é uma pessoa muito sagaz. O inglês dela é muito bom, as coisas que ela domina, ela é muito boa nas coisas que ela de fato domina. E quando você admite, não só com humildade, com coragem, quando você admite com humildade, com coragem que você não sabe algo, você abre as portas para que todas as pessoas à sua volta que estão bem intencionadas possam te ensinar, e você sai disso muito maior do que você era quando você entrou. Então, o recado que eu deixo para vocês e para quem me enviou o e-mail jamais tenha vergonha de dizer e de admitir que você não sabe alguma coisa. Pessoas me perguntam e quando eu respondo, elas tentam competir, ou então, pior, elas tentam depreciar o meu conhecimento. Tem uma figura clássica da minha bolha, das pessoas com quem eu jogo, que o cara fala, me diz aí, como é que você faz o biscoito aqui para fazer a feição de serende? Aí eu falo, você vai precisar de massa de mel. E assim, a dificuldade, isso é tão humilhante para ele perguntar, que depois que eu respondo ele fala, tá, já sabia. Então, olha o quanto isso é pobre e é ridículo, e é mendigo perto de um obrigado. Eu tava com preguiça de ir lá procurar. Então, uma pessoa que me diz obrigado, eu estava com preguiça de ver como constantemente eu faço perguntas básicas a respeito de permuta por curiosidade, coisas que estão no pet que eu não li, que eu não tenho vontade de ler porque é uma coisa que eu não acho que eu vou fazer. Quando eu pergunto alguma coisa, eu pergunto com humildade, as pessoas me respondem e eu falo obrigado, eu não fui atrás porque eu tenho preguiça mesmo. E as pessoas dão risada e falam, não, tamo junto. Assim como eu não terei problema nenhum de explicar alguma coisa que é da minha área de conhecimento dentro do jogo, porque eu faço porque eu gosto. Agora, você sentir que você se humilha quando você pergunta alguma coisa básica e, pior, depreciar a resposta, como se você não quisesse se colocar numa posição de inferioridade, isso é de uma pobreza tremenda que eu não quero que vocês tenham para a vida de vocês. Agora, imagina se, ao invés de ter a necessidade de ser PhD pós-doc em cloroquina, se as pessoas tivessem a curiosidade de pegar um artigo científico sobre ela e ler, e ao falarem, cara, isso daqui tá em inglês e eu não manjo, pedir ajuda para alguém interpretar junto com elas. Imagine onde estaria o nosso debate falando sobre virose, transmissão de vírus, sobre cuidado para restringir a disseminação de um vírus. Imagina onde estaria o nosso discurso se a gente admitisse não saber alguma coisa e falasse em nível básico a respeito daquilo que a gente pode aprender, mas não, todo mundo se sente na necessidade de ser professor. E de contestar o Átila, porque afinal de contas, o que o cara é? O cara só estudou isso daí. Percebam. Tomem mais atitudes como a dela. Não tenham vergonha de admitir que vocês não sabem. E aí ela me disse uma outra coisa que me impressionou bastante. Ela diz, além de eu me identificar com uma analfabeta funcional, às vezes a pessoa me explica uma coisa muito básica e eu não entendo. Ora, isso é a mesma coisa que eu ter miopia e precisar enxergar uma placa. Aliás, se precisar de uma informação e você me apontar uma placa. Eu posso olhar para a placa que você enxerga e dizer, eu não enxergo porque a minha vista não é boa o suficiente para enxergar. Então, à medida que você vai sinalizando as dificuldades que você tem, as pessoas elas vão tentando te ajudar a superar essas dificuldades. Quando você diz que você quer chegar num escritório tal e a pessoa fala, olha, ali em cima e é num lugar que tem uma escada e não tem um elevador, e você diz, na verdade, eu sou o aleijado, desculpa a pobreza da analogia, você pode despertar o melhor do coração das pessoas no sentido de te ajudar, de apoiar um dos seus braços para que você possa apoiar o outro no corrimão, para que você consiga subir até lá. O que vai implicar aí? Humildade, coragem, iniciativa, força de vontade. Então você vai chegar lá em cima na mesma velocidade que eu? Não. E olha que eu chego devagar porque eu sou gordo. Você vai chegar na mesma velocidade que eu? Não, mas você vai chegar caso você queira. Então, se você tem dificuldade de leitura, se você tem dificuldade de interpretação e ainda assim você quer entender o que está acontecendo no mundo, o que você precisa? De buscar pessoas em quem você confie, que te mostrem fontes que podem ser, que você consegue identificar como confiáveis, e aí colocar toda a dedicação para que você possa entender aquilo. Você vai entender com a mesma facilidade de um professor
do mestre da USP, talvez não, mas dentro daquela área de interesse que você tem de aprender, você conseguirá. E são essas pequenas realizações que você tem que ter em mente. Então, um bi, para mim, tem um valor completamente diferente de um bi para quem está começando o jogo agora. Então, se um cara consegue 500 kk na primeira semana dele de jogo em 2 horas, quem sou eu para dizer, mas isso é muito pouco? Não, isso para a realidade dele pode ter sido algo de grande, de extrema eficiência. E é essa eficiência dentro do conhecimento que você tem que você deve levar em consideração. Então você pode chegar aqui, começar um curso de inglês e falar, nossa, eu levei 3 aulas para aprender verbo to be, uma coisa que a grande maioria das pessoas no mundo já sabem. Sim, você aprendeu, é isso que importa. E aí, uma vez sendo esse conhecimento teu, que ele continue servindo para o resto da vida de base para você dar saltos ainda maiores. Do fundo do coração, eu espero que essa seja a resposta que você esperava receber, porque você pediu para eu falar a respeito desse assunto sobre conhecimento, e é dessa forma que eu vejo. Eu espero que você continue sendo essa pessoa que você é e demonstrando interesse nas coisas nas quais você tem e que você jamais se sinta inferior. Olhe para a Anitta e enxergue nela um modelo. Se mais pessoas olharem para a Anitta e enxergarem nela um modelo, alguém que as dê coragem de dizer, eu não sei, mas eu quero aprender, não vai demorar muito tempo, a gente vai conseguir salvar o nosso país desse mar de escuridão em que a gente vive. A gente só não vai salvar porque as pessoas não têm um comportamento como o seu. Um grande abraço, até a próxima.